Como vocês lidam com o hate em relação aos especiais de Natal, até quando tocam um Molotov no Esse porta? episódio aí, cara, do Molotov. Como foi? Cara, foi grave, né? Você imagina. Foi perto da época do final do ano? Eu não lembro. Foi no Natal, foi na no véspera de Natal. Dia 24. Eu não tava no Rio, né? A gente já tinha dado férias no Porta. Então o Porta tava fechado, tinha só um segurança lá dentro. E aí os caras foram lá, foi o primeiro atentado terrorista desde a época da ditadura. E foram 5, 6 caras, parece, jogaram. Fugiram, um deles foi preso, o líder foi preso. Passou um tempo na Rússia, preso na Rússia, que ele fugiu pra Rússia, foi preso lá. Voltou, foi preso aqui. Mas esse cara... Qual foi o papo? Como assim o papo? Eles fizeram por causa do especial mesmo? Não, cara, ali... Se sabe o que aconteceu? Não, ali era o seguinte, tinha acabado de ser eleito o Bolsonaro. Ele tinha acabado de ser eleito. E era uma gente que queria aparecer... foi um atentado terrorista, mas eu acho que a verdadeira intenção deles era aparecer para tentar uma carreira política adiante. Tipo, candidatar a vereador, uma coisa assim. Só que eles se fuderam muito, porque... Primeiro que não deve ser gostoso você ficar preso na Rússia e depois em Bangu, né? Com certeza não. Deve ser chato. Segundo que não deu em nada, assim, o Porta, a gente não parou de fazer o que a gente queria fazer, a gente continuou fazendo. Mas ficou a lição que ali sim era um ataque homofóbico. Porque a motivação não foi porque a gente fez especial de Natal brincando falando que Jesus era sacana, ou que Deus era isso, ou que sei lá o que era aquilo, era tudo muito... Nunca teve problema. Na primeira vez que fizeram um Jesus que estava mais afeminado, aí jogaram o coquetel. A gente é um país homofóbico, racista e machista, e a prova disso foi que tentaram relativizar um coquetel Molotov que quase matou um trabalhador. Cara. Jogaram 3 coquetéis Molotov dentro do Porta. Mas pelo menos uma dessas pessoas conseguiu o que queria, e a gente viu também que houve um trabalho péssimo da polícia que não chegou aos outros autores, né? Mas volta e meia a gente ainda fala com as autoridades sobre isso para ver se tem um jeito de ir atrás deles ainda. Total. Você se considera, vocês colocam em algum espectro político? Porque no Porta dos Fundos o pessoal tenta adivinhar, né? O Gregório mais à esquerda, você ao centro, mais à direita, você coloca em alguma coisa? Não, é engraçado isso, porque, de novo, o Porta é um ambiente heterogêneo, então tem gente muito distinta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que na época da eleição presidencial eu tava apoiando o Ciro, era o candidato que eu apoiava. Que teve um debate com o Gregório, inclusive. Exatamente. O cara vai debater com o comediante, cara. Meu Deus, aquele debate, cara. Você tá com um monte de assessor aí e tem... Uma péssima ideia, né? Não foi muito bom. E eu falei, eu ainda brinquei com o Gregório, porque quando eu discuto política com o Gregório, eu costumo me dar bem em cima do Gregório. Aí eu falei assim, caramba, o Ciro vai te jantar. E o Ciro foi jantado pelo Gregório. E aí eu fiquei pensando, porra, eu podia jantar uns caras desses também. Podia pegar uns vagabundos desses pra jantar. Mas tudo bem. Então, você é mais Ciro, então. Não, então. Eu sou uma pessoa, eu me considero. A Lê Orofino, que trabalha com o Greg, ela fala que eu sou um democrata americano. Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito progressista para pautas progressistas, como, por exemplo, eu sou a favor do casamento entre as pessoas com o mesmo sexo, sou a favor das cotas, eu acho que a gente tinha que ter uma política de descriminalização das drogas. Então tudo isso eu sou a favor. Sim. Então só isso já não me faz ser uma pessoa de direita. Mas eu sou uma pessoa que tem pensamentos mais liberais em relação à economia. Eu acho que a gente precisa desinchar o Estado, apesar de achar que o Estado precisa ser presente para sim ajudar as pessoas que não têm condição, porque esse negócio de meritocracia, etc, isso é uma palhaçada. Então eu sou uma pessoa de centro-esquerda, eu diria que eu sou assim. Só que num ambiente como o Porta, que tem às vezes umas pessoas que são muito de esquerda, aí eu viro o cara de direita, ainda que eu seja empurrado pro outro lado. Mas faz sentido. Mas isso é fruto do bolsonarismo também, né? Porque imagina, o Bolsonaro, antes do Bolsonaro, havia a direita brasileira, que era Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, e a esquerda brasileira, que aí era Lula, PT,
Depois do Bolsonaro, o João Dória virou comunista. Puta Total. que pariu, o João Dória ser comunista. É. Porra, o Sérgio Moro em algum momento foi chamado de comunista. Cara, Todo mundo será chamado de Kim comunista. Kataguiri já foi chamado de comunista. Cara, não dá. Então, assim, num certo momento da história do Brasil, num dado momento, todo mundo que não era o Bolsonaro ou tinha o sobrenome Bolsonaro ou não estava armado correndo atrás de alguém, Tava à esquerda. era a esquerda, é comunista, então, É. tudo certo. Cara, eu tava lembrando de esse programa é muito louco, cara. Queria saber contigo. Era um programa de entrevista que você começava o programa trocando ideia com a pessoa como se fosse ainda na parte de produção. Sim. Tipo, imagina aqui. A gente vai ter uma gravação, e antes da gravação, vocês estão arrumando microfone, estão arrumando câmera e o Tabet trocando ideia com o convidado. Só que aquilo já tava valendo. Era exatamente Aquilo era assim. combinado ou a galera foi pega de surpresa? Explica pro pessoal, cara. Genial, mas perigoso, né? Como Cara, que é? foi muito bom fazer, mas pena Como que não deu- chamava? Show do Kibe. Tá. A ideia era a seguinte, era um talk show, então o talk show tava todo armado, estúdio, plateia, Luz, tudo. tudo certo. Aí chegava o convidado. E aí eu tava. Você não tava nem arrumado ainda, Não, né? eu tava sentado, mas eu tava microfonando, tá. tava fazendo as coisas, mas tudo já tava valendo, a pessoa não sabia. O cara da câmera ajeitando câmera, passava a gente com escada, o cara achava que não tava valendo ainda, e a plateia entrando. Então, assim, tudo valendo já, tudo armado. Aí entrava o convidado. Aí o convidado entrava, sentava na cadeira, e eu falava assim. Tipo, sei lá, uma pessoa que eu entrevistei, o Zico. Tá. Aí chegava pro Zico, ou pra um político, ou pra alguém, e falava assim, pô, prazer, tudo bom? Como é que você tá, Antônio? Mas tá, Beleza. pô, legal. Aí eu falava com o cara assim, a gente tá só terminando aqui de gravar, mas vamos batendo um papo aqui enquanto isso pra esperar. Aí eu começava a conversar com o cara. Aí isso já era entrevista sem a pessoa saber. Sei. E ele falava comigo, e tinha a participação de dois caras que são geniais, que era o Caíto e o... Ah lá. O Caíto e o Daniel Furlan. O Daniel Furlan tá ali à Tá lá, esquerda. Furlan, Aí eu tô falando com o Fernando Scherer, o Xuxa, né? Nadador. Tô eu. E às vezes eu não sentava nem na minha cadeira. Você tá sentado com ele. Tô sentado com o convidado. Tá. Mas tudo estava filmado. O Daniel Furlan, ele fazia o papel de diretor. Só que era tudo mentira. Ele não era diretor porra nenhuma. Tinha uma diretora que tava no ponto comigo. Sei. E aí, ele chegava e falava assim, a gente inventava situações para constranger o convidado. Por exemplo. Cara, eu lembro de umas paradas muito engraçadas. Assim, eu lembro que uma vez o Robson Caetano, para quem não sabe, é um ex-velocista brasileiro, corria nas Olimpíadas dos 100 metros, 200 metros. E o Robson Caetano, ele era comentarista de Olimpíadas na Globo. A gente chamou ele. Aí o Robson Caetano foi, e aí ele chegou lá, e eu comecei a conversar com ele e tal. E aí a gente armou que o Daniel, que era o diretor, ia falar que o Caíto é o Rogerinho do Ingá, o Serginho da Pereira Nunes, Aí o Caíto ia fazer o papel de dono da Turner, que a Turner era que exibia, era TNT. Aí eu tava conversando com o Robson Caetano, aí chegou o Daniel Furlan, diretor, e falou assim, Antônio, o fulano tá aí, falou o nome do diretor. Fulano tá aí. Eu falei, puta que pariu, que saco, caralho. Isso com o Robson Caetano ouvindo. Puta que pariu, que saco, caralho. Ele vai vir aqui falar com você. Eu falei, porra, eu não queria que ele viesse falar comigo. Aí o Daniel, ele vai te chamar pra aquele churrasco lá. Aí o Robson Caetano ouviu a conversa e quis dar uma de amigão. Amigão, né? Aí falou assim, opa, churrasco eu gosto, hein? Eu falei assim, Robson, esquece esse cara. Aí ele, por quê? Eu falei, esse cara é metido com milícia, ele é dono da emissora, mas ele é metido com milícia, tem empresa de van, PMDB do Rio. Aí eu falei isso pra ele, ele falou assim, ah, tá, tudo bem. Aí beleza, fiquei ali conversando com o Robson, aí entra o Caíto, fingindo que é o dono da emissora, aí falou assim, porra, muito bom tá aqui, hein, caralho, sei lá o quê, muito bom, vamos fazer esse programa arrebentar, hein, aí Robson, prazer te conhecer, Robson. Aí o Robson já com um pouco de medo de falar com o miliciano, aí ele vinha, me dava uns tapas na cara, falava assim, vamos fazer esse programa valendo hoje, hein, querido? E aí, beleza. Aí foi. Mostrou já quem ele era. Aí a gente tava lá fazendo o programa com o Robson, perguntando coisa e tal, sei lá o quê. No fim, ele entra de novo. Quando já tava acabando o programa. O cara que fazia o papel do dono da emissora. Aí ele vem e fala assim, galera, vamos começar o programa então? Beleza? Vamos rezar um Pai Nosso? Aí, todo mundo levanta.
Aí vem os câmera, equipe, todo mundo dá a mão pra fazer o Pai Nosso. E aí ele começa. Pai Nosso que está no céu, tipo aquele Pai Nosso de jogador de futebol. Sei. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele começa a fazer e tá lá eu de mão dada, eu de mão dada com o Robson, de mão dada com o Daniel, de mão dada com ele, de mão dada com a equipe inteira, fazendo Pai Nosso. E aí o Caíto vira no fim e fala assim, meu Deus, fazer com que o Robson Caetano traga essa medalha pra gente. Tipo, o Robson com 52 anos já era comentarista de negócio. Aí que o Robson traga essa medalha pra gente. Aí quando ele falou isso, o Daniel Furlan não aguentou e começou a rir. Só que o Daniel, pra disfarçar que tava rindo e não mostrar pro Robson, ele bota a mão no fone, como se estivesse falando com alguém, esconde a cara e sai pra lá. Aí ele foi embora. E aí, quando o Daniel sai, aí eu começo a querer rir. Aí eu comecei a segurar o riso. Aí o Robson Caetano, que tava de mão dada comigo, sério, ele começa a fazer assim na minha mão, ó. Tipo, para. Com medo do cara. Aí eu desabei. mano. Aí, meu irmão, quando ele falou... Pá, ele tava com medo da milícia. Cara, E foi tudo isso, cara? Foi tudo isso. Mas vocês não vão conseguir encontrar porque a gente processou a produtora. Cara. É. Porra, mas por quê? A gente fez 3 temporadas, mas só foi uma pro ar. Tá, Porque eles deram um famoso calote na gente. entendi. Aí a gente processou e tirou do ar. Então não acho nenhum episódio. Não, mas eu posso te mandar um Pô, dia. manda, cara, demais. E alguém ficou puto depois saber? Sabe por que não ficou puto? Porque acontece uma coisa, talvez a psicologia tenha alguma teoria sobre isso. Porque assim, eu tô aqui com você, eu tô sabendo que estão gravando. Sim. Então eu tô sabendo o que eu tô falando aqui. Quando não tá gravando, você esquece as coisas que você fala. Você não se policia tanto. Verdade. Então aqui eu tô me policiando um pouco. Verdade. Eu tô muito à vontade aqui, mas eu sei o que eu posso falar, o que eu não quero falar, eu tenho alguma coisa. Mas quando eu não tô, aí falo. Então teve gente que falou coisas muito, muito, muito maneiras, assim, que nunca foi ao ar, porque a gente acabou tirando do ar. Mas teve gente que falou muitos absurdos, assim, e que não lembrava Que tinha falado. que tinha falado. Então o cara chegava pra gente e falava assim... O que eu falei mesmo sobre aquele negócio depois que acabava o programa? Ele falou, eu falei o que sobre aquilo mesmo? Teve um jogador de futebol, não vou dizer quem é, um ex-jogador de futebol, que chegou e falou assim, porra, falando de um outro jogador Sim. também relevante, falou, você é um merda. Isso joga porra nenhuma, isso é um enganador, não sei nem como é que tá na seleção um bosta desse. O cara falando de um cara, eu falei, meu Deus, e ele falou, ele não lembrava que tinha falado.